Nós estamos a chegar ao ponto crítico deste projeto. Eu estou numa situação bem difícil, porque estou num restaurante, eu estou em Portugal neste momento. É sempre difícil com as 4 horas de diferença estar disponível com boas condições. Mas espero que me escutem, porque estava eu a dizer que estamos a chegar ao ponto crítico. E o ponto crítico é quando aqueles mais resistentes continuam no projeto. Aqueles que, depois de muitas desistências, teimosamente insistem em ir até ao final. Então, talvez seja bom pensar assim. Eu vim a Portugal por 2 meses para perguntar aos meus conterrâneos quem quer fazer uma nova construção social de educação, de aprendizagem. Estou muito feliz, ainda hoje de manhã estive reunido com vários professores, educadores e não só, pais. Estou aqui com um jovem que foi vereador da Câmara. A Câmara aqui é a Prefeitura. Estamos a falar exatamente sobre isso. Sobre o modo de partir daquilo que nós somos para aquilo que nós precisamos fazer. Se vós olhardes para as tarefas, para além da tutoria que nós temos estado a trabalhar, vós vedes que o mais imediato será, e eu estou a começar a fazer referência a isso mesmo nas cartinhas que eu escrevo, o mais imediato, mais urgente e que pode facilitar o nosso trabalho é negociar um termo de autonomia de escola ou o contrato de autonomia de escola em Portugal. É indispensável que neste momento em que temos gente como vós que efetivamente se compromete perante a escola, a sociedade e sobretudo as crianças e jovens, de ter garantias de sustentabilidade legal. Sustentabilidade legal. Aquilo que nós nos propomos fazer tem enquadramento científico e legal. Mas toda a regulamentação que existe nas prefeituras, nas secretarias, ela vai exatamente em sentido contrário. E não vos vou falar daquilo que eu vivi, dos desastres a que assisti. Eu não quero que vós passeis pela mesma situação. Então, a tarefa para o mês de maio já deveria ter sido feita, é celebrar um termo ou um contrato autonômico. Direis, mas as escolas não querem, os agrupamentos não querem, o diretor não concorda. Há solução. Vós pegais na minuta o contrato do termo de autonomia e entregais por escrito aos órgãos de gestão, administração e direção. Entregais com o complemento de convite ao diálogo, à negociação. Direis, mas eles não vão dar resposta. O mais provável. Se não derem resposta, fazei aquilo que está escrito no contrato e no termo. Se alguém vier, digamos, ameaçar, não é? Fazer assédio moral, se ele for oralmente, esquecei. Pedi sempre para pôr por escrito. Eu já falei disto várias vezes, e aqueles que, como vós, generosamente, profissionalmente, assumem que vão realmente concretizar o projeto, né? Muitos não acreditaram em mim e acabaram mal. Acabaram. A lei nos protege. A lei nos protege. Então, é essa a medida imediata. E depois, tudo aquilo que está por aí já dito, gostaria muito que nós trabalhássemos agora em maio e junho o conceito e a prática dos círculos de aprendizagem. Conceito e prática. Não sei se vós já encontraste, enfim, outros professores com quem possais fazer uma turma piloto. Se vós já encontraste gente da comunidade que aceite participar do projeto. Não sei se já identificaram dentro do círculo
que eu tenho falado que é preciso fazer no Google Earth, fazer a identificação dos alunos que moram por aí perto da escola, a partir da vossa residência, fazendo um círculo, perceber quais são os alunos que moram nesse círculo. Tudo isto é o início, apenas o início, daquilo que eu pretendo convosco ajudar a fazer. E que vai ser efetiva a inovação. Direis, mas pronto, voltando à questão, o diretor pode não concordar, o diretor não importa se concorda ou não. Nós teremos de respeitar a hierarquia, mas respeitar uma hierarquia que fundamenta as suas decisões. E que fundamenta as suas decisões no quadro da lei, não da regulamentação, da lei e das ciências da educação. Ok? Em Portugal é mais fácil. Em Portugal, basta olhar para o artigo 48º. É extremamente simples. Basta alegar o parágrafo 3º, o inciso 3º do artigo 48º. Sempre que há uns 20 ou 30 anos eu ia para o Ministério da Educação e eles me vinham com imposições, eu respondia, já leram o artigo 48º? Eles diziam, calo-se, não calo, já leram o artigo 48º? Era como mostrar a cruz ao diabo. Eles recuavam imediatamente. É isso que nós teremos de fazer. Fraternalmente, construtivamente. Ok? E agora eu vou aqui pegar uma coisinha e já volto a conversar entre nós. Obrigada, professor José. Ele já chegou animado aí, já trouxe uma fala importante para todos nós, antes mesmo da gente trazer uma belezura. E aí eu queria perguntar aqui para vocês, né, se alguém tem alguma belezura para trazer para a gente, alguma partilha, alguma poesia. Eu sei que tem um pessoal aí que sempre tem uma poesia linda na manga. E a gente tem uma tarefa que a gente está seguindo, né? A semana passada a Zizi trouxe aqui com relação à tutoria. Eu vou aguardar, que eu vi alguém aí saindo atrás de uma belezura, então eu vou aguardar um pouquinho, porque eu acho que ela vai encontrar uma belezura aqui para partilhar com a gente. Mas quem já fez a lição de casa aí sobre a tutoria, o que foi solicitado na semana passada, já fica a postos aí, que daqui a pouco a gente vai solicitar. Vamos aguardar um pouquinho. Eu estou vendo ali. Valéria, você está procurando uma belezura? Valéria? Tá bom. O Mauro já finalizou ali. A Valéria está procurando uma belezura. Maravilha. Exercícios de ser criança. Manuel de Barros. Então, vamos fazer uma prévia do Dia das Mães, né, que tem uma frase muito querida, onde a mãe anuncia um filho pelos seus prodígios. Eu adoro isso. Vocês devem conhecer. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra da flor. A mãe reparava com ternura. E a mãe falou, meu filho, você vai carregar água na peneira a vida toda. Vai encher os vazios com as suas peraltas. E algumas pessoas vão te amar por teus despropósitos. Manuel de Barros. Maravilhoso isso, né, gente? Estou apaixonada. Muito lindo. Obrigada, Valéria. A Valéria sempre traz um pouco de poesia para a gente. Muito bom. Nádia, você quer ajudar com a organização do grupo, Guardião do Tempo, da mãozinha? Bora lá. Vai lá. Bom dia a todos. Vamos nos organizar para sermos um grupo de verdade? Então, nós precisamos de alguém que assuma ser o guardião do tempo para que a gente organize a nossa 1 hora, menos de 1 hora, né, Tina, já? De trabalho.
de trocas. Então, quem poderia estar assumindo ser o guardião do tempo hoje? Nossa, quanta gente assumiu! Uma pessoa, por favor. Todos com as mãos no mouse para clicar. Vamos lá? Uma pessoa. Eu assumo. Agradecida, Mariana. Vamos combinar quanto tempo, Tina, o pessoal? 5 minutos para falar? Como que a gente combina? Tá bom 5 minutos? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A Zizi sinalizou algumas pessoas que poderiam trazer as suas partilhas, que já falaram que poderiam trazer as partilhas de tutoria, e eu já estou vendo algumas delas por aqui. Acho que 5 minutos dá. Ótimo. Se precisar mais tempo, é só negociar, tá bom? Então, tá bom, Mariana? Ótimo. E uma pessoa para ser guardião das mãozinhas, para sinalizar as mãozinhas que levantam. Quem poderia estar assumindo? Nádia, eu sempre assumo a mãozinha, mas eu acho legal se outras pessoas também assumirem. Você levantou a mãozinha porque você assume, Léo? Eu posso assumir, mas eu acho que é legal outras pessoas, como você mesmo disse. Mas se não tiver outra pessoa, eu assumo aqui. Só estou sem vídeo hoje. Vou garantir para vocês que vocês não vejam coisa feia no dia de hoje. Tá certo. Acho que é você mesmo, Léo, hoje. Combinado. Combinado? Então, passando para você, Tina. Certo. Bom, a construção da semana passada que vocês fizeram foi relacionada à tutoria, e a gente ainda tinha uma lição de casa, né? Então, a minha primeira pergunta é se alguém fez ou trouxe essa lição de casa, ou se alguém gostaria de partilhar como está sendo a sua prática de tutoria. Eu volto a fazer aqui trazer o livro do Zé, né? Inovar e assumir um compromisso ético. Aqui também tem as diretrizes nas tarefas, nas 21 tarefas, também tem as diretrizes sobre tutoria. E a gente está no momento de partilha. Então, eu sei que a Bia está aqui, já que eu não estou vendo mãozinhas sendo levantadas. O Bruno também, junto com a Mariana, espero não ter errado seu nome. A Marta Caldas também está por aqui, pode partilhar sobre a tutoria, e se alguém quiser partilhar, então é só levantar a mãozinha, isso, a Marta já levantou a mãozinha. Marta, pode partilhar como é que está sendo a tutoria aí com você. Amores, bom dia. Na verdade, eu levantei logo a mão. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu pensei o quanto, gente, todo esse processo inicial do encontro, ele é importante, sabe? Determinar o tempo, quem fica responsável. Eu estou tão habituada com isso de estar com vocês e do trabalho que a gente fez aqui, que quando eu participo de qualquer encontro, presencial ou não, nossa, que diferença que eu sinto. Os atropelos, né? A questão do tempo, a questão da... A gente não tem noção do quanto esse aprendizado para cada um de nós é importante para a vida, para tudo, e para a gente aprender a se relacionar com as crianças, principalmente, com todos, mas como nosso foco são eles, elas, é muito importante a gente vivenciar tudo isso. Então, eu queria só começar dizendo o quanto essa organização é maravilhosa, o quanto aprender o escutar o outro e começar com uma coisa gostosa, com uma poesia, pode ser música, pode ser vídeo, isso é motivador. Parabéns. E dizer o quanto eu fico feliz de estar aqui, tá bom? Beijo. Obrigada, Marta, e a gente também está muito feliz de você estar aqui. Um abraço. E aí, quem vai partilhar a tutoria? Levanta a mãozinha.
Bora, Léo. Beatriz. Depois, Gabriel. Bom dia, gente. Boa tarde. Na semana passada, eu estava fazendo a contribuição no chat e a Zizi gentilmente me pediu para compartilhar um pouquinho com vocês. Eu sou professora de uma escola municipal de Mogi das Cruzes, em São Paulo, onde nós estamos com a coordenação da Tina, graças a Deus, com programas de educação humanizada em comunidade de aprendizagem aqui. E com as crianças, a tutoria está acontecendo mais ou menos assim. A gente parte de uma escuta ativa, de observar o que as crianças estão trazendo de curiosidades. Nem sempre elas trazem como um projeto ou uma pesquisa já estruturada. Algumas vezes, agora que eles estão com um pouquinho mais de maturidade, eles já trazem. Ai, professora, a gente gostaria de estudar sobre planetas, mas a gente tem observado bastante. Então, semana passada mesmo, a gente tem uma aluninha que disse que gostaria muito de estudar sobre amoras, queria fazer um projeto de amoreira, e aí, partindo dessa curiosidade, desse desejo, e aí eu e a Noeli, a gente vai instigando, fazendo perguntas, né, para as crianças. Então, na escola não tem amoreira, como é que a gente consegue uma amoreira para poder estudar? E aí ela trouxe a mudinha da casa dela junto com a mãe dela, que também já foi um trabalho feito ali em conjunto com a família. E partindo do galinho que ela trouxe ali, da estaca que ela trouxe, para a gente plantar, já surgiram várias outras perguntas. Então, as crianças foram observando, por que por dentro do galinho é verde? A gente vai anotando. E nas próprias perguntas das crianças, a gente também insere outras perguntas. Então, às vezes, as perguntas elas ficam muito rasas ou no campo do que é concreto. Então, as perguntas elas podem girar em torno daquilo que eles estão observando. E aí, eu e a Noeli, a gente vai incluindo perguntas para além. Então, como que será que a planta vai se alimentar? Onde será que vai estar o sol? Onde, quando ela precisa do sol no final da tarde? Como que acontece esse movimento do sol? E vai fazendo a ampliação de conhecimento partindo então dessa escuta ativa, da curiosidade que eles têm, e isso tanto nos projetos que a gente chama de coletivo, que envolvem a natureza, porque acaba que quando envolve a natureza, a gente movimenta mais a sala. Então, a sala quase que inteira quer participar. Ou dos projetos que são em grupos, que são os projetos que vão por interesse. A gente faz da mesma forma. Então, às vezes, eles querem estudar algo que é videogame, por exemplo, algo que tem surgido bastante, ou inglês, e a gente anota as perguntas para criar o roteiro, eles vão fazendo as pesquisas e a gente vai fazendo perguntas junto para tentar ampliar o conhecimento. Tem sido mais ou menos assim que a gente está fazendo. E só para não estourar o tempo, acho que já deu, né? Eu vou participando ao longo, Tina. Obrigada, gente. Ótimo, Beatriz. Desculpa a demora aqui um pouco. Gabriel. Aliás, antes disso, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma questão para a Beatriz, antes de passar a palavra para o Gabriel? Porque eu acho que é sempre importante a gente pensar um pouco nisso, né, nesse diálogo, porque não é só trazer, né, é também a reflexão. Beatriz, eu tenho uma pergunta para ti. Como está sendo esse caminho seu dentro, né, do processo, na construção da tutoria, em diálogo com a estrutura em transição, em que a educação institucionista e a aprendizagem e a comunicação se fazem dentro do espaço, né? Porque a sua narrativa você traz os indivíduos, mas também tem toda aquela questão da rede municipal ainda, né? Da relação com os pais. Eu queria que você comentasse como tem sido para você a organização das temporalidades nesse processo seu. Você como tutora e, ao mesmo tempo, professora da rede municipal, que tem que dar conta de determinados processos.
Obrigado, Léo, pela pergunta. Aqui a gente tem um programa que ele é da secretaria, então não é uma coisa que está partindo de baixo para cima, apesar de a gente ter um apoio reduzido, mas a gente tem um programa que é da secretaria. Então, assim, como professora, eu ainda tenho que cumprir algumas coisas que a secretaria pede, mas grande parte delas não. Então, eu não tenho obrigatoriedade de seguir o material didático que a prefeitura disponibiliza. A questão de fechamento de notas ou relatórios, a gente até faz, mas isso não é aquilo que é principal para nós. É um pouco confuso, Léo, essa transição mesmo entre ser tutora dentro de uma rede municipal. É um pouco estranho, às vezes, porque a gente ouviu essa semana, eu e a Tina, uma, uma analogia, né, que uma pessoa fez falando sobre a transformação na educação tem que ser um salto no penhasco, para você pular para o outro lado. Não dá para ficar com o pé de um lado ou no outro, que a gente acaba caindo, despencando e dá tudo errado. Então, assim, a gente tem feito as modificações, tem trazido as famílias para fazer também essas modificações, tem dado certo, numa velocidade bem lenta, não tem nada atropelado, então a gente começa com as tutorias, está trabalhando por projetos, está trabalhando com a natureza, está tentando integrar as salas, os pais das crianças estão tentando participar mais da escola, estão participando mais ativamente da construção das aprendizagens das crianças, e aos pouquinhos a gente vai fazendo essa modificação. Então, a gente já percebe do ano passado para esse que já teve um salto grande, porque no ano passado a gente tinha 3 professores na escola, e esse ano a gente tem agora 13. Então, tem uma crescente ali dentro da escola, em que a gente está tentando avançar para uma modificação completa, né? Mas isso depende muito de cada um, e da mudança pessoal, e do desejo de cada pessoa, né? Então, assim, tem sido uma grande aprendizagem para mim fazer esse exercício dentro da rede pública, apesar de eu ter espaço para fazer isso. Então, como eu disse, a gente tem uma coordenação da Tina, tem a formação que está sendo incrível da alfabetização humanizada aí com o pessoal, a Nádia, a Mariana, a Zizi, e então, assim, a gente tem espaço de transformação, mas é um espaço que é bem lento, é quase que a metamorfose da borboleta, né? Então, é isso. É uma confusão gostosa de viver, é uma coisa boa de viver. Obrigada. Eu agradeço a sua partilha. Você usou aí 2 palavras que às vezes eu vejo pouco na boca de docentes. Uma coisa gostosa de se ver, uma coisa prazerosa de fazer. É isso, né? Eu fico sempre pensando nisso. Como a gente pode fortalecer a docência e como esse caminho, né, de escuta, de te valorizar. A gente pensa nas várias formas de valorizar, né? O valor não está só na questão financeira, também é importante, é muito importante, mas saber que a Beatriz existe, que ela é uma pessoa de ideias e que as ideias dela ajudam as outras pessoas a construir as ideias delas é muito bom. Obrigado. Gabriel, a palavra está contigo. Agradecido, Leonardo. Agradecido, Beatriz, pela partilha. Eu gostaria de compartilhar um desafio que eu tenho vivenciado nas dinâmicas de tutoria. O núcleo ao qual eu faço parte, a gente desenvolve oficinas. Então, a gente tem oficinas de artes e oficinas dos aprendizados que cada pessoa da comunidade tem para poder repassar para as crianças. Então, tem a oficina de xadrez, que é a mais querida pelas crianças, né? E eu repasso a oficina de origami, que eu sei fazer origami, e as crianças, é importante para as crianças aprenderem a psicomotricidade fina, mexer com papel, saber trabalhar essa questão da organização, a sequência. Então, fazer origami é basicamente aprender um método, né? Você está saindo do zero para ir para uma coisa mais complexa, mais trabalhosa. E no início tinha aquela questão de que o origami era uma coisa nova, uma coisa que
as crianças estavam aprendendo, então tinha aquela vontade de dobrar o papel, e ano passado teve a oficina de origami, foi um sucesso. Mas esse ano as crianças estão vendo que, tipo assim, que para elas progredirem, elas têm que se esforçarem, têm que se dedicarem. E aí eu já começo a perceber que, tipo assim, tem aquelas crianças que já não têm tanta afinidade, já quer saber de outra coisa. Já tem aquelas que querem progredir, que querem continuar. Então, tipo assim, é muito complicado lidar com uma sala com essa diversidade de gostos, né? E por mais que a gente tente, por mais que eu tente chegar e fazer o meu melhor ali, eu sinto que às vezes é complicado. O ideal mesmo é trabalhar com crianças que, tipo assim, elas querem estudar, querem aprender, querem. Porque, inclusive, a ideia do aprendizado é ser algo motivador, né? E quando elas perdem esse interesse, assim, aí eu fico tipo, o que eu faço, né? Porque a tendência é eu me dedicar, eu percebi que só para aquelas crianças que estão querendo aprender origami, e às vezes eu vou deixando de lado as crianças que não querem. E eu vejo que isso não é uma atitude adequada, né? Porque a gente tem que saber dar atenção para todas as crianças. Então esse é o meu desafio, perguntar se alguém já viveu isso, se alguém poderia dar uma ajuda. Eu tenho um grupo aqui que está ajudando também, a gente está com umas ideias, mas ver se alguém teria alguma sugestão, alguma partilha. É isso. Gabriel, eu estou dando sempre uma pausa aqui para ver se alguém quer fazer alguma pergunta para ti. Eu acho que seria uma dinâmica interessante. Alguma pergunta para o Gabriel? Alguma questão? Como diz o pessoal, não. Alguma questão ou moção? Então, aproveito isso, Gabriel, para pensar um pouco essa reflexão sua, que você traz das oficinas, do processo de inclusão e exclusão, né? Que é um processo partilhado. E como, às vezes, a gente pensa nessa questão o tempo inteiro, tem que estar inseguro mesmo, e nesse diálogo com os colegas e com os estudantes, né? Acho que é interessante, dentro dessa dinâmica, mesmo sendo dentro de uma estrutura, dentro da estrutura formal, o quanto consegue avançar no diálogo, né? Porque eu já vi muitas oficinas, muitas ações serem feitas na instituição e, de repente, a pessoa é excluída, mas nem escutada, né? Ou então ela deixa de participar e não é escutada, né? É importante essa questão. Alguma questão, gente, para o Gabriel? Gabriel, alguma questão que você gostaria de trazer para a gente sua em relação a essa experiência? Alguma pergunta, alguma... Então, uma vez eu estava conversando com a Tina e ela me disse que as respostas estão nas crianças, né? Perguntar para as crianças. E eu percebi... Eu tô aqui, assim, tipo, será que ele perguntou para as crianças o que eles queriam fazer com origami? Talvez você está ensinando alguma coisa no origami e elas querem fazer outra. Desculpa. É exatamente isso. E eu percebo assim, talvez ter alguns origamis mais simples para as crianças dobrarem, tipo, em vez de complexificar, manter os origamis mais simples. E eu vejo que as crianças, elas gostam muito de interação, tipo, entre elas. Então, ver qual origami que elas querem dobrar, talvez. Em vez de eu vir com a proposta, perguntar para o que eles querem dobrar, né? E aí passar esse desafio para eles também, porque enquanto eu tenho que motivar o grupo, fica difícil, mas quando o grupo consegue se motivar, né, já tem um trabalho em conjunto, né? Mas é isso. Agradecido. Obrigado, Gabriel. Mariana, a palavra está contigo. Olá, bom dia a todos. Mariana, só fazer uma pergunta para o Gabriel. Gabriel, você já levou alguma vez esse origami fora da sala de aula, assim, para fazer um movimento para levar para a escola, levar para a praça do lado de fora, para sensibilizar as pessoas
que estão fora da escola, porque talvez, às vezes, isso é uma forma de valorizar o trabalho que vocês estão fazendo. Não sei se você concorda. Rico seria se você pudesse, talvez, fazer um passeio e levando esses origamis, assim, fazendo um espaço onde a sociedade pudesse olhar o origami que as crianças estão fazendo. Me veio à mente essa possibilidade que estaria mostrando para aquele menino que está desinteressado como é bacana a questão do origami. Não sei, fica só uma sugestão, pode ser inútil. Juntando a proposta da Valéria, já que a gente pediu a palavra da Mariana. Desculpa, Mariana. Um desafio, né? Ou seja, uma invenção. Acho que a criança pode inventar onde aquele origami vai fazer uma provocação, vai ser um apelo existencial, uma gozação, ou seja, um momento em que a gente pede para a criança inventar, intervir na realidade. E a Kátia está perguntando aqui no grupo se usou origami, né? Se você quiser falar, com outros componentes das outras abordagens, as outras matérias que estão dadas na escola. Está todo mundo querendo brincar com o teu origami e fazer esse origami perto da gente. Não faz ideias mesmo. Agradecido. O origami ainda não foi tipo para a comunidade assim. Ela está aberta para quem quiser participar do círculo, mas está sendo mais repassado para as crianças da comunidade de aprendizagem. Eu vejo que essa ideia é muito boa, assim. Agradecido. Traz as fotos para a gente ver depois da comunidade namorando essa construção sendo mostrada coletivamente. Um beijo. Mário, desculpa, continua. Mariana? Bom dia. Também complementando a colocação do Gabriel, né, eu faço essa atuação como tutora nesse mesmo projeto, e lá a oficina que eu acompanho é a de música. Então, um ponto que eu teria para colocar, que eu acho muito, muito importante, é sobre a questão dos valores, como os valores ajudam as crianças a formarem um grupo nesse trabalho de música, porque a gente faz um trabalho de canto coral, e dentro do canto coral é importante ter essa afinidade, esse equilíbrio, né, entre as pessoas que estão cantando, para que venha o grupo como um todo, não só uma pessoa. Então, a dinâmica dos valores, né, onde são trabalhados a cooperação, a amizade, isso tudo também ajuda nessa formação desse grupo, e traz essa harmonia entre as crianças, né? Então, é um ponto muito, assim, que tem um diferencial, né? E uma outra coisa que eu gostaria de colocar é com relação à fala que o Pacheco coloca, né, que as crianças, elas precisam conhecer aquilo antes de desenvolver um gostar, né? Então, a gente trabalha com a dinâmica de música, e a gente está fazendo uma dinâmica de apresentar músicas diferentes, até do que as crianças estão acostumadas, e para elas conhecerem e desenvolverem, ampliarem esse repertório delas, e até a parte também da cultura, né, de saber tipos de músicas de lugares diferentes. Então, a gente está começando com músicas que elas mais próximas, né, com a dinâmica que elas já estão acostumadas, e trazendo um pouco também, não sei se vocês conhecem, da Bia Bedran, de Saltimbancos, né, são cantores nacionais, que eles têm uma qualidade de música muito grande, e que eles alcançam esse público infantil, né, porque acaba que muitas vezes as crianças, elas acabam gostando daquilo que escuta na cidade, que escuta que às vezes algum familiar escuta, como funk, ou algumas músicas que não são muito adequadas para as crianças, né. Então, esse trabalho está sendo muito importante para ajudar nessa ampliação dentro do conhecimento cultural de música delas, né. E seria isso que eu teria para acrescentar agora.
Eu adoro isso, eu fico viajando aqui, Mariana. É muito bom quando a gente tem a música, né? A música, eu acho que literalmente harmoniza tudo. E achei interessante você destacar essa questão. Alguma pergunta, gente, para a Bruna, para Mariana, algum comentário? Eu tenho um comentário. Você falou que parte do interesse da criança. Qual que é a faixa etária que você está atuando? Qual a idade dessas crianças aí do projeto? São crianças de acho que 6 anos, eu pedi só uma ajuda para confirmar exato, mas são crianças mais novas, 6, 7 anos, até um pouco mais velhas, 12, 13 anos. É maravilhoso isso, porque quando se fala de tantas gerações, eu lembro de 2 projetos muito lindos, né? Um, inclusive, tem uma repercussão, que é aquele das crianças, né? Do coral de crianças que canta, durante a pandemia fez muito sucesso, né? Inclusive o maestro se tornou. E eu lembro de ver uma entrevista dele comentar que o quanto era importante pegar tantas vozes distintas para construir a harmonia, né? De idades distintas. Quanto saber valorizar aquele momento da voz de cada um, né? E isso é muito, muito forte, tá? Obrigado por me mostrar tantas vozes de tantas idades, porque eu fico pensando, de 6 anos aos 12, né? O processo de amadurecimento da voz e o quanto isso daí tem que ser colocado em harmonia. Obrigado. Obrigado. Bom, próxima pessoa inscrita. Alguém quer comentar alguma coisa com a Mariana ainda? Zé Pacheco, tá frio aí ou tá quente? Aqui está um calorzinho bom, embora nada se compare àquele que os trópicos nos dão, não é? Eu estou em andamento, não é? Estou andando, caminhando e cantando, como diz o outro. Eu estou encantado porque eu falei, não é? Eu não disse nada, mas falei, e agora a equipe está completamente à vontade para vos acompanhar, não é? É a equipe que já perceberam quem são, não é? Agora vou entrar num elevador, pode ser que, entretanto, eu perca o contacto, mas vamos tentar continuar. Eu pretendo, a partir da próxima cartinha, aquelas cartinhas. Cortou um pouco aqui, Zé, justamente por conta desse A carta deslocamento de hoje, aí. então, eu não mandei para ti. Eu vou. Alô. Conseguem ouvir? Agora voltou. Agora deixa-me te ouvir. Alô. Te ouvindo bem, Zé. Estamos te ouvindo bem agora. Agora estamos te ouvindo. Então, estava a dizer que, pelo que vejo, eu já não posso ajudar nada porque a equipe é extremamente competente e conversa e ajuda. O que eu pretendo é, nas próximas cartinhas, e a cartinha de hoje já está na conta, começar ou recomeçar fazendo, para além das mudanças que estão a acontecer convosco, entrar no capítulo da inovação. Ou seja, partir dos excelentes projetos que eu sei que tendes para criar, finalmente, os círculos de aprendizagem. Eu irei utilizar as cartinhas para mensagens subliminares, vou tentar dizer como é que se constrói tudo isso, a tal teoria que eu tenho, 50 e tal páginas, que vou partilhar convosco. Então, as próximas cartinhas, a partir de hoje, e até ao próximo sábado, vão versar a criação de círculos de aprendizagem. Então, espero que vós estejais atentos e interessados. E quanto à exposição de dúvidas, dificuldades, esta equipe, não é? É mais do que competente, é muito melhor do que outra, porque a maioria é brasileira. Por falar nisso, cada vez que eu vou a um restaurante ou coisa assim, nunca há um restaurante sem um brasileiro. Hoje foi a Carol, todos os dias eu encontro brasileiros por aqui, e é ótimo, porque
Eu começo a perguntar, ela era de Minas Gerais, outros de outro lugar. Então, é sinal de que realmente as margens do oceano se estão a aproximar. Elas vão se aproximando pela educação, sobretudo. Então, meus amigos e minhas amigas, é isso. Eu vou comunicar convosco através das cartinhas e vou tentar, a partir do próximo encontro, se a equipe me permitir, claro, que está uma decisão da equipe, entrar no capítulo da inovação. Círculos de aprendizagem. Sereis, ou seremos, pioneiros neste capítulo e é muito prático, é muito prático. Aquilo que eu vou fazer é uma abordagem mais teórica, claro, que é a fundamentação científica das coisas. Também é preciso. Mas vós sabereis transformar tudo isso, a partir da vossa prática, naquilo que são os protótipos de comunidade. É isso. Como vedes, sou capaz de falar muito sem dizer nada e vou passar a palavra ao Léo, que certamente vai ouvir a Marta, o Bruno, a Valéria outra vez, porque são pessoas que sabem bem fazer aquilo que é preciso que se faça. Eu vou-me despedindo já, deixando-vos um abraço fraterno e vou acompanhando aqui, escutando, que é uma coisa que eu preciso de fazer. Até breve. Pois é assim que a vida vai toando, né, vai colocando a gente em um processo muito lindo de partilha e construção coletiva. Bruno, tá quente ou tá frio aí? Tá contigo agora, Marta. Léo, desculpa. Léo, eu não sei se você está conseguindo ver a sequência, mas a Marta está com a mãozinha levantada já faz um tempo. Eu tô acompanhando, sim. É a Bruna, depois a Valéria e depois a Marta. Tô de olho na sequência. Ao menos o que está aparecendo na minha tela. Para mim está aparecendo a Marta, depois seria o José, depois o Bruno, por último a Valéria. Isso, a Marta é antes de mim. Olha, então peço desculpa, Marta, peço desculpa mesmo, porque eu vi que a sequência tinha visto desse jeito. Pode ter dado um bug aqui. Mas então, Marta, depois Bruno, depois Valéria. Vamos lá. Obrigado, Tina. Tá tudo bem, Leonardo. É porque o aplicativo ele já traz a ordem que as mãozinhas foram levantadas, é por isso que o grupo está aí. Mas eu fiquei atenta que talvez você estivesse dando um tempo, né, entre uma fala e outra mesmo, e sem problema. Eu queria trazer aqui 3 pontos que eu estava anotando para não ficar interrompendo cada um que falou. Queria começar, que eu acho que foi o depoimento da Beatriz no início, quando ela fala sobre o prazer do que ela está desenvolvendo. Foi você mesmo, né, Bia, que trouxe essa questão. E o quanto a gente precisa estar atento ao que sente, ao que está vivendo, porque isso tem adoecido a nossa categoria enquanto professores, né? Essa questão emocional de se frustrar, de não estar num ambiente acolhedor, de não conseguir desenvolver tudo aquilo que deseja, né? Estou vendo aí a Ana levantando a mão, porque é o que acontece, e a gente precisa estar atento. Então, é fundamental o que a Beatriz trouxe sobre essa questão de você se sentir bem, como está fluindo a sua relação com o seu trabalho, com as crianças, com o que você está trazendo. Você percebe a alegria e o prazer das crianças e, consequentemente, você vai perceber o seu também de estar fazendo algo satisfatório. Você sai dali, opa, eu consegui, né? Então, estejamos atentos. Esse é mais um alerta para a gente estar atento nas pequenas coisas e alimentá-las cada vez mais, para que a gente se mantenha saudável, para que a gente não desista dessa tarefa árdua, como o Zé. O Zé, muitas vezes, ele diz o quanto ele está cansado, que ele não dá mais conta, mas imagina tanto tempo e quantos obstáculos e frustrações ele não teve e não tem que lidar no dia a dia. Então, se cuidem, estejam atentos, que é um trabalho lindo quando a gente está nesse caminho. Acreditem nisso, de verdade. E aí eu queria voltar para o Gabriel, com a fala da Mariana também, quando ele traz a questão dos origamis. Né? Vocês já destacaram isso aqui. Minha experiência enquanto gestora de escola pública, né, eu percebia, gente, professores que faziam coisas maravilhosas, até trabalho de origamis,
mas aquilo ficava realmente naquele grupo. Eu sabia porque eu entrava em todos os espaços, eu acompanhava de fato, de perto, o que estava sendo feito. Agora, às vezes, chegava alguém que eu via que nem fazia aquilo do mesmo jeito que o outro, não estava tão envolvido, mas botava uma cartolina linda, botava para o lado de fora, mostrava para todo mundo, né? E aí todo mundo ficava, olha que legal aquilo tudo. Então, eu estou destacando isso porque é importante o registro. Já o Zé, quando ele começou a falar dele hoje, ele disse, façam por escrito. Pegar o origami, colocar num papel, colocar na parede, ou doar, como alguém colocou, às vezes, né, até dentro da escola, para os colegas da outra sala, né, a gente desenvolveu um trabalho de troca de cartas Brasil-Portugal. Isso foi uma coisa muito linda, com o Antônio, né, que o Pacheco conhece, e a Marta aqui em Brasília, e isso trouxe para as crianças muita coisa, estava na carta, estava escrito, estava na parede, o outro recebeu, então é o registro desse processo, é fundamental. E a terceira coisa, que aí eu entro no que a Mariana trouxe, quanto à música, se as crianças só ouvem funk, só ouvem rap, só ouvem música sertaneja, quando você apresenta uma MPB, os saltimbancos da vida e outros, você está enriquecendo esse repertório dessa criança, dependendo dessa faixa etária. A mesma coisa é o origami. Então, Gabriel, vale sim também você levar para as crianças, e à medida que elas vão conhecendo, e agora, o que vocês querem fazer? Entra a pergunta. Lembro que a nossa discussão na semana passada era justamente onde é que está essa linha de até onde eu oferto um motivo, apresento, e aonde eu faço também a escuta, o acolhimento do que a criança traz, o jovem, o adulto, para que a gente saiba dar andamento ao nosso processo de partilha desse conhecimento construído aí, que a gente passa de geração para geração, e aquilo que a criança, o jovem, o adulto traz. Então, essa linha é muito tênue, e a gente tem que estar atenta com essas duas coisas. Era isso que eu queria partilhar com vocês, amores. É isso. Marta, peço desculpa novamente, eu sempre olho pela tela e não pelo negócio de participantes aqui ao lado. Sempre o problema de tecnologia, mas fantástico, obrigado muito aí. E essa relação sua aqui, em que você retoma a ideia de que a gente tem que olhar para outra pessoa e perceber que todos nós passamos por questões durante esse processo e que não se resolve, que tem coisas que voltam, tem coisas que vão reaparecer na nossa vida, é muito importante, né? Porque isso é viver. Obrigado. Bom, agora eu acho que eu estou na ordem. Bruno Valéria. Olá, pessoal. Bom dia. Bom revê-los e revê-las. Tá friozinho, né, Léo? Nada demais, mas tá um pouco frio. Bom, pessoal, eu queria comentar um pouquinho aquilo que no outro encontro a gente chegou bem no finalzinho, né, que até a Marta apontou, que eu acho que é um ponto importante de ser levantado, no processo de tutoria, que é uma aprendizagem constante e ela sempre... Uma aprendizagem constante se dá sempre na relação com o próprio aprendiz, né, na relação tutor-aprendiz. Que é um ponto de equilíbrio, uma zona limítrofe muito tênue entre o não colonizar o outro, né, controlando um processo de aprendizagem como aquele que detém o saber, e, por outro lado, não servir como aquele que potencializa e estimula o desenvolvimento do sujeito aprendente. Então, esse ponto ele é tênue, por quê? O paradigma da aprendizagem, e assim como o da comunicação, ele depende desse contato com o outro a partir de uma emergência, de uma coemergência, né? Então, dentro disso, o mais importante é chegar livre na relação de intencionalidades prévias. Eu chego e entrego aquela relação, não chego assim, eu vou ali conversar com ele porque ele tem que aprender isso. Se eu já chego motivado por isso,
É um processo de colonizar o outro. Agora, se eu encontro o outro e dessa relação dialógica eu percebo necessidades desse sujeito, mesmo que não sejam percebidas por ele, tá tudo bem, é o meu papel de educador nesse ponto. Por quê? Servir a potência e o desenvolvimento do outro como aquilo que o Paulo Freire fala que é a vocação ontológica de ser mais. Todos nós temos essa vocação ontológica, né? A vontade de potência que fala o Nietzsche. Mas, ao mesmo tempo, nós temos sabotadores, todos nós, assim como as crianças. Então, por exemplo, eu tenho muitas ações, muitas realizações minhas, se eu não tivesse, se eu não tenho disciplina, organização, eu não consigo realizar. Né? Tem dias, se dependesse, tá chovendo, tá um tempo feio, eu acordo. No sentido individual, egocêntrico, eu queria ficar em casa, dormindo. Mas eu sei da responsabilidade que eu tenho na algo que me potencializa. Então, estar no processo de tutoria não é servir a um desejo momentâneo da criança. Ah, hoje eu quero comer biscoito, hoje eu quero... mas conseguir vibrar com essa criança e entender qual é a potencialidade, qual é essa vocação ontológica de ser mais e servir a esse processo. Só que isso não tem uma fórmula, é muito intuitivo e se dá na relação com o outro. Uma coisa, pessoal, antes de... A Mariana, ela queria levantar a mão, não tinha duas mãozinhas, mas agora a Valéria está inscrita. Eu não sei se eu posso passar para a Mariana antes de passar para a Valéria. Né? O que vocês acham? Acho que a Valéria levantou a cabeça de balanço de sim, sim, sim. Ou seja, acho que uma parte, né? Você está dando uma parte. Tá, então vou fazer aqui a minha participação, tentar ser breve, dividir o tempo que resta. A minha fala vem no sentido que, no outro encontro, a gente finalizou com a fala da Fernanda, do Coqueiral, falando que o tutor, que a sensação que ela tinha é que o tutor era um canal para aquele aprendizagem, né? Para aquela aprendizagem daquele ser que estava ali acontecendo. E aí me veio muito a reflexão e a analogia e a aproximação do trabalho da parteira, né? Trabalho de tutoria, né? Que eu sou parteira aprendiz de parteiras tradicionais. Ontem foi dia 5 de maio, dia da parteira. Então, eu trago aqui também a minha homenagem a essas mulheres que fazem esse ofício, né? Pela humanidade desde que a gente é gente. Então, eu vejo assim o trabalho de tutoria muito parecido com o trabalho da parteira. E não foi só eu que pensei isso, né? Acho que Sócrates trazia essa analogia com a mãe Êutica. E vejo assim o observar da parteira, quando observa uma mulher parindo, que o saber parir está nela. E o saber conhecer está na gente. O querer aprender está na gente. Essa força, essa inteligência habita cada ser, assim como habita cada mulher saber parir. Então, o que a gente pode fazer enquanto tutor, enquanto parteira? Apoiar esse processo, né? Ter recursos, saber o que está acontecendo ali, mas ouvir, escutar, observar, ter paciência naquele processo. E assim como nasce o bebê, que vem à luz, né? Esse bebê, essa vida que é novo, que não tinha aqui até então, nasce o conhecimento, né? Vem à luz o conhecimento. O conhecimento engendrado, gestrado dentro de cada ser, de cada um, da forma particular de cada um, dentro do contexto social, familiar, né? Recebendo a nutrição daquela mãe, daquele ser ali que está gestando aquele bebê, que é único. E a parteira tradicional, ela faz isso. Ela tem suas ervas, ela tem suas orações, ela tem o seu conhecimento empírico de apertar a barriga, de apalpar, de fazer exames físicos. Ela olha tudo, mas ela não atrapalha. Ela só se insere quando existe necessidade, para que aquele bebê nasça, para que nasça a luz. E eu entendo, assim, o trabalho da tutoria, que a gente sabe o que está acontecendo ali. A gente tem ferramentas, a gente tem método, a gente tem teoria, a gente tem conhecimento, a gente estuda, a gente está sempre atento,
mas observar, ter paciência e ser necessário apenas quando é realmente necessário, né? A parteira, ela não faz o parto, ela ampara o parto. A tutora não dá o conhecimento, ela não faz o conhecimento, ela ampara a produção do conhecimento. Então, é isso que eu queria dividir com vocês. Obrigada, Valéria, por essa parte. Obrigado demais. Valéria, querida, a palavra está contigo. Está dando aqui meio-dia. Minha proposta é que a gente possa ir pelo menos até meio-dia e 5, né? Inclusive porque a Isabel também queria pedir a fala, mas tirou a mão. A gente escutaria, então, a Valéria e a Isabel. Quem concorda, por favor, faz o joinha. Tá, já temos joinhas. Das 23 mãozinhas, eu já contei 11. Então, tá ótimo. Vamos lá? Valéria, a palavra está contigo, então vamos até meio-dia e 5. Hã? Então tá bom, Isabel, a palavra está contigo. Coloquei agora aqui o microfone. Eu sempre assisto esses encontros gravados, e agora realmente tá realmente assim, estou deixando um tempo, sempre no sábado às 11 horas, tá compartilhando o que nós estamos vivendo. Eu sou da Prefeitura de Maricá, e a minha escola é o Ataliba. Inicialmente, fomos escolhidas, né, não como protótipo, mas com uma escola polo, em que a comunidade de aprendizagem iria começar, e agora somos o protótipo Morada das Águias. E eu tenho aqui para dizer que, assim, esse processo da comunidade de aprendizagem está nos desconstruindo e reconstruindo o tempo todo como educadoras. E realmente, assim, está tendo uma mudança, né, de paradigmas que, assim, o meu olhar, né, em relação ao aluno como educadora, de dar realmente voz a esse aluno. E coisas fantásticas estão acontecendo. Em relação à árvore axiológica, né? Ontem eu conversei com um aluno o que ele achava de, por exemplo, ser o líder ali de um grupo de pesquisa, e ele, não estou pronto ainda, porque eu não consigo ainda trabalhar em grupo, eu tenho que aprender mais. Então, essa honestidade, né? O que um trabalho com árvore axiológica, de valores ali o tempo todo, no chão da escola, está fazendo com esses alunos. Uma mudança, assim, gigantesca. Estamos ainda em transição, rodízio, estamos trabalhando ainda. O professor pediu para que a gente só trabalhasse o currículo da comunidade e o currículo universal, ainda não começássemos o currículo da subjetividade, e nós tínhamos um problema muito grande, um grande número de alunos analfabetos, praticamente, como eles iam conseguir essa autonomia sem conquistarem o domínio da leitura e da escrita. E desses 20 alunos, numa avaliação essa semana, eu me dei conta de como nós estamos conseguindo realmente modificar de maneira significativa essa aprendizagem, porque metade dos que não estariam podendo estar com o grupo leitor, já aprofundando mais uma pesquisa, já podem entrar nesse grupo e acompanhar sem grandes problemas. Pelo contrário, junto com os que estão no aprofundamento, eles vão conseguir também avançar cada vez mais.
E aí criando, assim, dando, né, ânimo para essas crianças, sabe? Que eles podem, eles foram capazes de ler e escrever. Então, assim, é um processo que está sendo muito bonito e que realmente eu estou vendo que um aluno não passa um ano inteiro numa sala de aula tradicional e não consegue alcançar o que nós conseguimos em 2 meses. Claro, com muita luta, muito trabalho, não sozinhas, mas junto realmente com as crianças ali nos ajudando o tempo todo, né, nesse processo. E é bem legal, que agora já estão gerindo o tempo. Acabou? Falei demais, né? Não falou demais, não, Mas deixa pro Isabel. próximo. Não, eu estou pedindo a palavra porque você falou da alfabetização e essa semana a gente abriu para Maricá a possibilidade de se inscrever numa formação em alfabetização humanizada, que está sendo ofertada aí pela Nádia e o pessoal da formação humanizada. Então, não sei se você tem o contato de algum de nós, mas a gente pode passar o formulário para você. E não é uma alfabetização, acho que a Nádia pode falar até melhor, apesar que a gente já estourou o tempo. Não é uma formação exclusiva para professores de primeiro, segundo ano, que são os professores ditos alfabetizadores, é uma alfabetização mais ampla. Então, talvez seja interessante para você. Eu passei para a Cláudia Cardoso, a Claudinha, você deve ter o contato dela. Então, você pode pedir para ela. Tá bom, muito bom. Se inscreve lá, Isabel. Obrigada. Obrigado, Isabel. Gente, realmente é muita coisa. Eu fiquei escutando a Isabel aqui e fiquei lembrando de uma pesquisa de um querido, que é o Luiz Mioto, né? E que a tese dele foi defendida há pouco tempo na Universidade Estadual de Londrina, sob a orientação da Sandra. É um trabalho muito, muito valoroso, em que a escuta suas, eu deixo aqui essa dica para depois pegarem a leitura. Acho que eu vou até disponibilizar lá para a gente no Telegram, na tese dele. Que ele destaca muito de tudo que vocês estão falando aí, a partir da pesquisa que ele fez, em 5 escolas consideradas inovadoras, né, que ele vai chamar de escolas não convencionais. E essas escolas, ele destaca os paradigmas, né, e o quanto esses paradigmas que a gente tem aqui apontados são recorrentes, voltando aqui à questão do que a Marta trouxe na fala dela, né, esse fazer cotidiano, em que a gente não pode desanimar por conta das pedras no percurso. Ao contrário, a gente tem que catar essas pedras e fazer castelinhos, e moldar, e fazer artesanato, né, e usar para amarrar o origami, enfim, tudo que está a nosso dispor nesse mundo de forma virtuosa e respeitosa. Ótimo final de semana para todo mundo, muita luz, muita força, e vamos que vamos, né? Que a gente Oi, Léo, a Valéria e o... Eles não abaixaram a mão, mas eles estão com um problema no microfone, por isso que eles... Tá. Não, voltamos. Voltaram? Voltamos. Vai 5 minutos. A gente caiu e voltou. Então. Tempo hoje, mas semana que vem falo o que eu ia falar sobre tutoria, mas queria agradecer a Mariana, porque essa metáfora é muito rica, vou ficar uma semana pensando sobre a metáfora entre a parteira e o tutor. É isso, semana que vem a gente fala melhor o que tinha para contribuir. Essa mãozinha era do Mauro, não era da Valéria. Isso, a gente partilha a mãozinha. Bom fim de semana, bom sábado. Obrigada pelas partilhas aí, o Gabriel, a Mariana, a Beatriz, a Marta, o Bruno, a Mariana também. André, você não foi o guardião do tempo aí, mas está tudo bem, está valendo. A gente está de olho aqui em você. Beleza? Hoje eu estava com uma enxaqueca danada. Estou com uma enxaqueca danada. Então... Melhoras, André. Melhoras. Obrigado. André, vai esperar. Um abraço. Alivia, não, alivia. Vocês não sabem como sai leve daqui. Mas uma cachaça é bom.
Bom te ouvir, Isabel. Alegria, Bel. Um abraço enorme, gente. Tchau, tchau. Beijos. Um abraço, Marta. bom final de semana. Obrigada, Nádia. Bom final de semana, Um pessoal. abraço. Até. Um abraço, até. Gabriel.